Eu não sei vocês, mas eu tenho uma completa ojeriza à ideia de trabalhar em um subemprego de escala 6 por 1. Sim, eu sou da geração Z, obviamente, e provavelmente eu sou o completo estereótipo dela nesse sentido. Mas calma, antes que você saia dizendo que todos os jovens são vagabundos, escuta o que eu tenho a dizer. Bem, a primeira coisa que você precisa saber sobre mim, nesse caso, é que eu sou filho de mãe solteira. Meu pai não ajudou em simplesmente nada durante a minha criação. Ele apenas pagou pensão por alguns meses, porque a minha mãe o colocou na justiça, mas logo parou de pagar. E ela não teve coragem de colocar novamente prosseguir para que ele não fosse preso. Pois bem, você pode imaginar então o quanto ela trabalhou para me criar. Depois ela casou novamente, mas com o nascimento da minha irmã, os salários que ela e meu padrasto recebiam eram estritamente necessários para a subsistência. E se um deles ficasse desempregado, tudo iria para as alturas aqui em casa. No fim, eu cresci vendo ambos trabalhando em empregos horríveis, contando histórias de como eram humilhados em seus respectivos trabalhos e coisas do gênero. A minha mãe hoje tem diversos problemas de saúde. Todos são oriundos de sua profissão, que exigia movimentos repetitivos constantemente. E agora ela precisa ficar cobertada pelo INSS, mas o INSS costumeiramente acaba com as esperanças dela. E não, eu não estou aqui simplesmente para contar a história de vida minha e da minha mãe, não. Mas isso vai ser útil para explicar um ponto, beleza? Pois bem, ela foi a pessoa mais dedicada ao trabalho que eu já conheci na minha vida inteira. E qual será que foi a recompensa dela? Nada. Dores e mais dores, enfim. E eu, particularmente, não estou disposto a trocar minha saúde, minha paz de espírito e qualidade de vida por salário algum, beleza? Tanto é que no meu primeiro emprego formal, que foi o serviço militar obrigatório, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um notebook para começar a trabalhar pela internet. E no fim eu consegui. Eu consegui clientes de copyright que me trazem renda trabalhando de casa até hoje. Mas minha carreira novamente não se resume a isso. Eu voltei a trabalhar em subemprego. Eu fiquei tocando o trabalho na internet, a CLT, ia pra academia, fazia faculdade e ainda armava tempo pra ler a sopa de patrão. Então... E aí, Boomers vai dizer que a geração Z só tem vagabundo? Até porque eu acho que dificilmente um boomer na época dele faria isso que eu tava fazendo. Eu não falo isso pra mim gabar algo do gênero, mas pra deixar claro que a cobrança que a geração Z tem sobre os próprios ombros, em termos de performance, ela é muito maior do que as gerações anteriores tiveram. Você apenas precisava passar no concurso, que muitas vezes nem tinha prova, e você estava feito. Hoje não. Até pra você entrar em um emprego público, a concorrência é um absurdo. Sem falar que você precisa abandonar tudo pra estudar. Tem que ter pais que lhe ajudem e lhe custeiem pra que você possa estudar. Enfim, nem tudo é um mar de rosas como eles querem dizer, não. Nesse emprego anterior que eu tinha, eu era estoquista. Era uma loja de imóveis. Então você deve imaginar o tanto de peso que eu pegava. Nesse depósito trabalhava eu e o gerente. Nós recebíamos mercadorias, organizávamos e fazíamos o despacho. E muitas vezes eu ainda ia pro caminhão quando faltava um ajudante do entregador para ajudar a descarregar as mercadorias na casa dos clientes. E isso, é claro, não estava no contrato, mas eu fazia além do que eu fui contratado para fazer, que é justamente o modus operandi da maioria das empresas no Brasil. Mas meu trabalho não se resumia apenas isso, porque eu sabia praticamente tudo da empresa. Eu trabalhava tanto na parte mais física quanto na parte mais mental, resolvendo problemas que os velhos analfabetos lá do trabalho não sabiam resolver. E sim, aqui tem muito na região onde eu moro. Mas adivinha só o que o patrão fez nessa mesma época. Ele pegou uma função, que antes era assumida por outra pessoa, jogou lá no depósito onde ele trabalhava, e isso sobrecarregou tanto eu quanto o gerente. Essa função recaiu sobre ele, principalmente, mas de toda maneira eu ajudava ele em tudo lá. Então, nós dois ficamos simplesmente ultra sobrecarregados. Depois, quando passou um tempo, acho que mais ou menos 1 ou 2 meses, juntando todas as funções que já tínhamos com essa, o gerente meio que entrou em burnout. E aí ele começou a impor certos limites, dizer que não queria essa função, e enfim, começou uma politicagem na empresa. E com tudo isso, misteriosamente, eu fui promovido. Essa função caiu bem nas minhas costas. E adivinha, não houve aumento de salário, não houve acréscimo de nenhum benefício, apenas aumento de trabalho. E agora eu tinha que gerenciar 4 peões, ligar para dezenas de clientes, coordenar manutenções de um caminhão, cumprir metas absurdas de entrega que os malditos vendedores faziam, sendo que eles sabiam do prazo, mas mentiam para conseguir vender, porque eles também tinham as cobranças que recebiam dos patrões. E eu ainda tinha que ficar ouvindo piadinhas que o gerente da loja fazia quando não conseguia cumprir as metas que ele mesmo criava. Ele e as vendedoras. Sem falar em clientes enchendo o saco, enfim, foi um inferno isso aí. Mas, graças a Deus, pouco tempo depois disso eu entrei de férias. Quando eu voltei de férias, o gerente depois saiu de férias também. Daí os patrões simplesmente vieram e falaram o quanto estavam chateados com ele, pelas costas, e afirmaram que iriam me demiti-lo. Isso apenas porque ele não queria ser explorado, né? Secretamente eu avisei a ele para que ele se preparasse e ao mesmo tempo comecei a me preparar também nesse caso. E assim o fizeram. A bomba caiu no meu colo, que foi o depósito inteiro lá. Um depósito para você carregar todo o peso sozinho, que são móveis, geladeiras. A responsabilidade sobre várias mercadorias. Se brincar, tinha até mais de 1 milhão lá em mercadoria. Se desse algum problema, eu que teria que sair de madrugada para ir lá. Enfim. E não houve novamente nenhum aumento de salário. Houve uma promessa de que em algum momento eles aumentariam em R$200 meu salário. Coisa que é simplesmente absurda. Então, eu comecei a me organizar. Eu resolvi a questão fiscal do meu MEI, por onde eu recebia o dinheiro como copywriter. Passei a usar Pix para receber isso aí. Fechei o MEI. E adivinha, deixei claro que eu tinha intenção de sair, negociei com eles e saí. Eles não queriam que eu saísse, mas eu já tinha deixado claro isso. Só que, qual foi o sucesso da negociação? Eu falei a eles que ficaria 1 mês a mais,
em troca deles me demitirem, e eu devolveria uma parte também de volta. Justamente porque eu sabia que eles não iam fazer isso. E se eu me demitisse do método normal, eu estaria fazendo tudo. É claro que eu poderia ter colocado eles na justiça. Mas imagine só a encheção de saco que eu teria com tudo isso. Então eu preferi um caminho mais simples, fácil, eficaz. Não foi muito dinheiro que eu cheguei a perder devolvendo pra eles. Mas de todo jeito, eu deixei a bomba estourando pra eles da mesma maneira que eles fizeram comigo. Você acha que eu estou sendo injusto? Que eu fui injusto no caso? Eu lhe pergunto, você ficaria trabalhando sozinho em depósito de imóveis? Pegando sozinho o peso de guarda-roupas, fogões, armários? Tendo que lidar com um cliente no seu saco? Várias pessoas gerentes, enfim. Eu simplesmente não tenho essa disposição. Ainda mais na minha situação. Por quê? Porque eu não preciso necessariamente estar lá. Como eu tinha outras fontes de renda, isso me permitiu, me deu asas para que eu não aceitasse esse jogo e simplesmente saísse da escravidão, porque pra mim isso era escravidão. Saí tranquilo e comecei a trabalhar em casa agora, com um computador para desenvolver novas fontes de rendas. E também tem uma moto que eu comprei durante esse período. Caso tudo der errado, eu posso trabalhar com moto na minha cidade, tanto entregando comida quanto entregas da Shopee, do Mercado Livre. Posso também abrir um delivery, sei lá. Mas enfim, aí vai chegar, novamente, eu aposto. Sempre chega um boomer ou um geração X que vai encher o peito e falar que isso é ser maricas, que ele trabalha pesado pra conquistar as coisas. Olha, eu sinceramente não vejo isso como motivo de orgulho. Nem eu e nem provavelmente os seus netos. Se você passou a sua vida inteira em um emprego de merda, aceitando tudo, de duas coisas, é uma delas. Ou você nunca teve coragem pra sair e procurar uma coisa diferente. Ou você nem tinha percepção que isso era uma merda. Então isso prova que você é meio burro. A minha mãe está praticamente aí como prova de que você se dedicar por uma empresa, de que você dá o seu suor e sangue, não compensa. Porque a única recompensa dela foi dores no corpo, dores de cabeça com o governo. Nem com todo o pagamento de impostos dela durante a vida toda, ela consegue ter simplesmente paz com o INSS, mas simplesmente porque eles estão o tempo inteiro tentando postar de alguém, ou de um aposentado, ou de uma pessoa doente. Eu, quando fui com ela lá, pra levar ela, né, eu vi lá pessoas praticamente que nem deveriam ter conseguido sair de casa, praticamente, com a coluna troncha, braço quebrado, assim, várias coisas que deixam claro que a pessoa não consegue trabalhar. Mas estão lá se humilhando, tentando provar que não podem trabalhar, porque além disso ficar perceptível, você tem que chegar lá com uma teoria, um argumento. Você precisa de um laudo médico. E sem falar que o dinheiro que você tá querendo nisso aí já é seu, entendeu? Que o governo tá tirando sem você perceber, já que isso vem descontando na folha de pagamento. Eu não nasci para ser escravo de nenhuma corporação e muito menos do Estado. Eu não vou dizer aqui que eu nunca voltaria a um subemprego, até porque quem sabe o futuro é Deus. Mas se eu voltar, eu posso garantir que meu espírito jamais vai ser quebrado. E jamais irei aceitar ficar nisso eternamente. E provavelmente boa parte da geração Z pensa da mesma maneira que eu. Por isso que logo após essa geração se tornar uma grande parte do mercado de trabalho, houve a reforma da escala 6x1. E sim, antes que alguém venha chorar nos comentários, eu sei de todos os problemas que, da maneira que tem acontecido, vai causar. Mas pense comigo, esses problemas só vão existir porque as gerações anteriores continuaram votando em políticos que sucatearam o país, que aumentaram absurdamente a carga tributária e construíram um sistema vigente, ou seja, as gerações passadas construíram esse sistema. E eles construíram para eles viverem. Tanto é que, por exemplo, quando os boomers começaram a envelhecer, foi aí que surgiu o INSS da maneira como ele é. Se o Brasil todo for para a merda, não é nada mais que o fruto das escolhas das gerações passadas. Simplesmente isso. E a única coisa que a geração Z tem feito é andar junto com o caos. Até porque a geração Z percebe o caos, porque literalmente ele está caindo na cabeça dela. As gerações mais velhas, em um momento ou outro, vão partir desse mundo. E não irão ficar com toda a bomba estourando que eles criaram. É aquela mesma questão que eu falei no primeiro vídeo do canal. Não tem coisa mais ridícula e cômica do que ver tantos velhos lutando contra o status quo atual. Sendo que foram eles mesmos que construíram. Ou seja, passaram 20 anos votando no mesmo partido, nos mesmos políticos. E agora que a água bate na bunda deles, aí eles vão pras ruas fazer marcha, passeata e querer acordar o Brasil. Negativo. Entendeu? Eles que viveram na sacanagem quando eram novos. Eles que votaram na pior espécie de político. Então, boa sorte com esse barco furado. Porque dessa responsabilidade aí, eu não participo. Pois bem, pessoal, o que eu tinha a dizer era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E queria sinceramente saber a opinião de vocês sobre esse tema. Vocês concordam comigo, discordam? Deixem aqui as suas opiniões nos comentários. E no mais, se inscrevam no canal e deixem seu like. Até mais. Valeu.